E o que tiver que passar, eu passarei contigo. O amor faz milagres, tudo pode crer. Nem me lembro de mim sem você. Amor, amor, eu te sonhei. Te seguirei, te seguirei. O teu Deus é meu Deus, tua nação meu lugar. Onde fores irei, e o que tiver que passar, eu passarei contigo. O amor faz milagres, tudo pode crer. Nem me lembro de mim sem você. O teu Deus é meu Deus, tua nação meu lugar. Onde fores irei, e o que tiver que passar, eu passarei contigo. O amor faz milagres, tudo pode crer. Nem me lembro de mim sem você. Nem me lembro de mim sem você. As cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio no amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Rádio Popular, agora são 17 horas e 58 minutos, 17h58. Muito boa tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você que nos ouve todos os dias no programa Falando de Jesus. Exatamente hoje, sexta-feira, dia 27 de março do ano de 2015, começando mais uma tarde gostosa, uma tarde maravilhosa, uma tarde no qual nosso Deus nos abençoou com vida, com saúde,
com problemas, com soluções, com dificuldades, com facilidades. A Deus todas as honras e também todas as glórias, porque tudo é dele, tudo é feito para ele e por ele, ok? E nós estamos aqui exatamente para agradecer a Deus. Está chegando mais um finalzinho de dia, exatamente para muitos já está chegando, já é o final de semana, para muitos já é exatamente feriadão aí, sábado e domingo, né? Ok? Então para muitos já estão descansando, mas para outros como nós, ainda nos resta o amanhã, se assim nosso Deus permitir, tá certo? E vamos pedir a Ele que Ele possa permitir, para que nós possamos também estar a partir de amanhã, exatamente não nesse horário, mas desde o amanhecer até o anoitecer, estar junto com você para apresentar o programa Falando de Jesus. Eu quero deixar uma nota aqui para os nossos ouvintes da Rádio Popular, ok? A você que nos ouve, a você que nos acompanha exatamente todos os dias, gostaria que você entendesse, às vezes, o que acontece conosco aqui na Rádio Popular. Ok? Tudo certinho aí? Não está, não? Bom, é só para que você possa entender o que está acontecendo conosco. Nós aqui da Rádio Popular, nós exatamente fazemos a nossa agenda. Nós ligamos para os mensageiros, nós ligamos para os portadores da Palavra de Deus, ok? Nós ligamos para os mensageiros, nós agendamos os mensageiros, todos eles com antecedência. Nós não pagamos, nós não buscamos, nós não deslocamos, simplesmente nós abrimos o espaço, agendamos e fazemos exatamente aquilo que Deus quer, fornecer o sistema de rádio via cabo para que os mensageiros possam trazer gratuitamente a palavra de Deus para você que está na praça, para você que está no ponto de ônibus, para você que está no comércio, para você que está em qualquer lugar, em todas as comunidades que nos ouvem. Mas às vezes acontece os imprevistos, exatamente, que os mensageiros que estão agendados, eles não chegam exatamente em cima, exatamente na abertura do programa Falando de Jesus, quando nós já abrimos o programa, soltamos louvores, quando nós vamos falar com vocês, vamos dar o boa tarde para vocês, ou até mesmo boa noite, e nos recebemos o telefonema que aconteceu o imprevisto. E aí o mensageiro ele não pode estar ao vivo, presente aqui no estúdio da Rádio Popular. Eu quero, desde já, deixar esclarecimento a você. Fazemos aqui tudo que Deus pede, tudo que Deus exige que nós devemos fazer. Nós agora à tarde estávamos trabalhando incessantemente, carregando escada, fazendo a nossa manutenção, para que você pudesse ouvir a melhor programação, que você pudesse ouvir exatamente aquilo que Deus quer falar no seu coração. Mas, às vezes, nós fazemos a nossa parte, mas Deus faz a parte dele. E os mensageiros também tentam fazer a parte deles. Mas, às vezes, acontecem os imprevistos. E imprevistos são coisas que eu não sei o que está acontecendo do outro lado. Imprevistos são coisas que só Deus sabe o que está acontecendo. Nós recebemos a justificativa, nós recebemos que não vai dar para chegar, não vai dar para ir, não vai dar para estar ao vivo. Nós fazemos, nós recebemos esses recados. Mas Deus me cobrou e senti eu na necessidade de esclarecer a você que nos ouve, a você que nos acompanha, a você que sai da sua casa, vai para a beirada da rua, vai para o meio fio, a você que puxa uma cadeira, a você que puxa um banco, a você que senta na praça, aí onde tem as caixas localizadas, a você que gosta de ouvir a mensagem, o que Deus quer falar. Então eu quero deixar claro essa nota para os nossos ouvintes, que às vezes nós somos obrigados assim, para que você aí, com todo o esforço que a Rádio Fonte coloca à disposição, com todo o esforço que a Rádio Popular coloca à disposição, com todo o esforço que a Rádio Cultura coloca à disposição, mas às vezes nós não podemos deixar você que gosta de ouvir a palavra de Deus, sem que você tenha uma mensagem, sem que você ouve o que Deus quer falar com você. Nós aqui não ditamos a mensagem,
Nós aqui não escolhemos a mensagem, nós simplesmente deixamos que os pastores, os mensageiros, os diáconos, o presbítero, eles são responsáveis pela palavra. O que nós sentimos responsável é trazer a mensagem. E hoje nós vamos trazer a mensagem para você. Mais uma vez, eu quero deixar bem claro para os nossos ouvintes do programa Falando de Jesus. O pastor Elvis, ele é um pastor do Rio de Janeiro, ele é um pastor que faz a mensagem, ele faz a mensagem dentro da igreja que ele congrega. E ele aproveita quando ele está no culto de quarta-feira, exatamente no culto de domingo, e manda para nós essa mensagem. Para quê? Para que você que gosta de ouvir a palavra de Deus, você possa ouvir. E nós colocamos todas as vezes que um pastor, um presbítero, um mensageiro, um diácono, um irmão, um evangelista, um missionário, ele não chega até às 18 horas, ou máximo até às 18h15, nós colocamos uma mensagem para você ouvir. Sem a palavra de Deus, nós pedimos a Deus sabedoria, nós pedimos a Deus força, nós pedimos a Deus coragem, nós pedimos a Deus tudo, para que você, aí onde que você está agora, você pode ouvir a palavra de Deus. Fazemos a nossa parte, aquilo que Deus determina que devemos fazer. E vamos continuar fazendo aquilo que Deus colocou, que a Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, tem que fazer. É levar a palavra de Deus no seu coração e também no meu coração. Agora na Serra são 18 horas e 5 minutos, 18 e 5. Vamos ouvir a oração do pai, a oração da família e depois vamos ouvir a mensagem do pastor Elvis. Eu peço aí ao meu amigo Edmar Barbosa que deixe a mensagem tocar normalmente. Eu peço aí à Rádio Fonte, a Rádio Cultura, que deixe a mensagem tocar normalmente e também a Rádio Popular 3. A todos vocês, uma ótima noite. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém
interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Ligada em você, Rádio Popular. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Alô, ouvinte da Rádio Popular, aqui quem está falando é o pastor Elvis Guimarães, do Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui reunido com os ouvintes de Taquara 1 e 2, Laranjeiras Velha, Colinas de Laranjeiras, Chico City, Vista do Mestre, também nossos ouvintes aí de Planalto Serrano, Bloco A, B e C, Campinho da Serra 1 e 2, Vista da Serra 1 e 2, Maria Nilber, também nossos ouvintes de Novo Horizonte, Cidade Continental, Balneário de Carapebus, São Diogo. É um prazer poder estar aqui contribuindo junto com os irmãos no programa Falando de Jesus. Cumprimento também a todos aqueles nossos ouvintes que nos acompanham
pelo site www.radiopopular.net.br em qualquer parte do Brasil ou fora do Brasil. É um prazer tê-los agregado a este programa e que o Senhor continue abençoando a vida de todos os ouvintes da Rádio Popular e do programa Falando de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Ok. Agora são 18 horas e 14 minutos, né? 18 e 14. Então vamos agradecer a Deus em primeiro lugar e depois aí o pastor Elva que vai trazer uma mensagem para nós com o título Não Murmure, ok? São 18 e 14. Depois que acabar a mensagem nós voltamos novamente para fechar a nossa programação. Gênesis, capítulo 45, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo o varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da tua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem não vos pese aos vossos olhos, por me haveres vendido para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vigor por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. A igreja pode estar assentada. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Essa palavra ela é gloriosa, essa palavra ela me enche de alegria. Porque essa palavra aqui é o ponto central da grande vitória de José. Pastor, quem foi José? José foi filho de Jacó. Depois, Jacó teve o nome de Israel. Então, amados irmãos, você vê aqui uma coisa muito interessante, que José, quando ele foi vendido, ele tinha 17 anos de idade. E José, ele era o filho mais querido de seu pai, Jacó. E José, ele era temente ao Senhor. E o que os irmãos faziam, que envergonhava o nome do Senhor, ele fazia saber ao seu pai: olha, pai, meus irmãos estão envergonhando o nome do Senhor. Então José não era que ele era fofoqueiro, não. José não era fofoqueiro, mas José tinha uma preocupação com a imagem do seu Deus. E ele olhava para o pai: olha, pai, estão envergonhando o nome do Senhor. Então Jacó, ele sabia tudo o que acontecia no meio dos seus irmãos. Jacó tinha 12 irmãos. José era o último, era o filho mais novo. Então, amados irmãos, ele tinha um amor, ele tinha um carinho com José muito grande. E José teve sonhos. Esse sonho é de que eles estavam amarrando ali, né, as palhas, e todas as palhas em pé se encurvavam diante da palha de José. E os irmãos se iraram com aquilo e falaram: porventura nós nos curvaríamos a você? Porventura um dia você irá reinar sobre nós? Amados irmãos, o Senhor com 17 anos de idade já falava com José o que ele ia ser. Já falava com José que os seus irmãos dependeriam dele. Então José ali, amados irmãos, ele falava com seu pai, falava com seus irmãos, e acendia mais ainda a ira dos seus irmãos contra ele, porque ele era um servo do Senhor. E um belo dia, quando os irmãos estavam lá apacentando as suas ovelhas, o pai mandou que José fosse lá. Eles pegaram José e venderam José para os egípcios. Amados irmãos, o que me prende na palavra aqui é que um homem que saiu escravo da sua terra e chegou escravo ao Egito, Deus o transforma e faz ele governador do Egito. Deus faz este homem tão poderoso na terra, mas tão poderoso, que nem Faraó podia, amados irmãos, anular a palavra de José. Mas ele era um escravo. Sim, amados irmãos, ele podia ser um escravo aos olhos humanos, mas para o Senhor ele era liberto. E quem é liberto na presença do Senhor, não importa qual é a circunstância, o Senhor vai te colocar para reinar sobre ela.
Não importa qual seja a luta, qual seja a dificuldade, o Senhor vai te colocar para reinar sobre ela. Mas por que você ainda não reinou sobre a sua situação? Característica que José tem e que todo servo do Senhor tinha que ter. José, ele é vendido, ele vai no carro de escravo, mas antes no carro de escravo ele passa a noite numa cova, que os irmãos o lançaram ali. E naquela cova toda a palavra vai narrar que ele não murmurou, que ele não reclamou. José é vendido para os medianitas, eles vão embora, chega lá no Egito, ele é vendido para Potifar, ele não reclama. E como escravo ele vai trabalhar na casa de Potifar, ele não reclama. A esposa de Potifar o alicia, acusa José. José, ele é preso inocentemente e não murmura, ele não reclama. José na prisão, amados irmãos, ali ele apanha. José na prisão é perseguido, mas ele não reclama, ele não murmura. E dentro da prisão, o Senhor, amados irmãos, dá ali discernimento para ele discernir 2 sonhos, um do padeiro e o outro do copeiro. E aquele sonho se cumpre na íntegra como o Senhor tinha revelado para José. E aquele copeiro, na presença de Faraó, alguns anos depois, mais precisamente 7 anos depois, ele se lembra de que um homem escravo, lá na prisão, tinha um Deus tão poderoso que falava com ele. E Faraó, por ter um sonho muito perturbado, não tinha ninguém que interpretasse aquele sonho ali. E aquele copeiro, ele se lembrou, falou: Faraó, quando eu estava na prisão, existia um homem lá, um hebreu. E aquele homem ali, ele decifrou o sonho assim, assim, assado, e aconteceu geralmente. Ele tem um Deus que revela as coisas. Faraó, chame esse homem aqui. José, quando se coloca na presença de Faraó, José não se encurva, porque José era servo de um só Deus, do Deus Altíssimo. E Faraó, por ver aquela situação, Faraó entendeu que aquele rapaz jamais mentiria para ele, porque aquele rapaz não temeu a morte, porque o servo do Senhor, ele não teme a nada, nem a ninguém, porque ele sabe quem é o seu Deus. E José interpretou cabalmente o sonho de Faraó. E quando, amados irmãos, Faraó falou assim: olha, mediante tudo que ele mostrou, tudo que ele falou, tudo que o Deus dele revelou, existia no meio de nós algum homem tão sábio que poderia fazer isso, a qual o Deus de José revelou. E aqueles homens estufaram o peito, aqueles governadores, aqueles homens sábios, aqueles homens doutores, aqueles homens, amados irmãos, letrados, estufaram o peito e falaram assim: ele vai escolher a mim. Falou: nenhum de vocês presta, a não ser aquele a qual Deus revelou, José. Então José te coloca como governador do Egito. Seu nome será Zafenate Paneia, que significa o salvador do mundo, o salvador do Egito. E Deus pega aquele homem escravo e colocou ele numa posição, amados irmãos, tão grande, tão alta, tão poderosa, que todo o Egito teve que se encurvar ao Deus de José. Todo o Egito teve que se curvar a um Deus vivo, a um Deus poderoso, tendo em vista que o próprio Faraó se encurvou ao Deus de José, porque Faraó, ele era conhecido como Ram. Faraó é Deus. Era assim que ele era conhecido. Faraó era conhecido como Deus na terra. E todo, amados irmãos, poder de Faraó, toda a glória que ele tinha, caiu por terra mediante ao poder de José, do Deus de José. Pastor, não estou entendendo o que você quer falar comigo. Deixa eu dar uma passeadazinha na Bíblia aqui. Eu vejo também aqui Abraão, por obediência à palavra de Deus, falando: sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mandar, uma terra que manda leite e mel. E o Senhor mandou Abraão. Abraão pegou a sua família, pegou toda a sua turma e foi, amados irmãos. Acredite, ele pegou chuva no lombo, ele pegou sol quente, frio, mas ele ouviu a voz de Deus e não murmurou, ele não reclamou. E o Senhor pegou Abraão e fez dele o pai de uma grande nação, a qual toda a Bíblia, depois de que Abraão narra, o nome dele é citado. Por quê? Pela grandeza do poder de Deus na vida dele. Assim também o Senhor faz com Moisés, e o nome do Senhor é glorificado também na vida de Moisés. Mas a palavra vai me trazer à memória também, amados irmãos, de um homem que foi perseguido. Este homem era Elias. Ele foi tão perseguido, aquele homem, tão perseguido, que ele achou que só tinha ele na terra, só tinha ele como profeta. E o Senhor falou: não tem você não, ainda tem 7.000 que não se encurvou a Baal. E aquele homem estava ali diante do Senhor, e o Senhor colocou diante de Jezabel, colocou diante de Acabe, colocou diante daqueles homens ali com todo o exército. E aquele homem, na autoridade do poder do Senhor Jesus Cristo, foi no monte, amados irmãos, de Baal. E ele foi lá e desafiou os profetas, desafiou aquele rei, e todo aquele povo teve que se encurvar diante do Deus de Elias. Mas Elias não murmurou. A palavra vai falar também, amados irmãos, de um homem chamado Daniel.
que também estava na sua casa, estava na sua terra, amados irmãos, maravilhosamente bem, e foi pego como escravo, foi levado para a Babilônia, ficou escravo por Nabucodonosor, e Deus pegou Daniel, pegou Sadraque, Mesaque e Abednego, e fez que aqueles homens fossem separados, amados irmãos, no meio de um monte de homens, para viver escravo, mas como reis. E aqueles homens foram tão reconhecidos, que aqueles homens, amados irmãos, todos falavam deles assim: eles têm um espírito excelente. E Daniel foi na cova dos leões, o Senhor livrou porque ele não murmurou, livrou porque ele não reclamou. E Daniel não parou aí. Daniel foi constituído como príncipe. Ele foi constituído como príncipe para governar, amados irmãos, 120 presidentes. Um homem que chegou escravo, e o Senhor colocou ele numa posição para mostrar quem era o Deus de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego também na fornalha de fogo ardente. Ele podia falar: Senhor, eu vou morrer, nós vamos cair na fornalha. Não, eles não falaram. Eles falaram assim: olha só, se o meu Deus, a qual eu continuamente sirvo, quiser me livrar da fornalha, Ele irá me livrar. Mas se Ele não me livrar da fornalha, encurvar a Ti, eu não me encurvo. Esses homens falaram, foram lançados na cova, mas não negaram o seu Deus, não murmuraram contra o seu Deus, e o Senhor livrou da cova. A palavra fala de Pedro, amados irmãos, que foi lançado na prisão, não murmurou, não reclamou, o anjo foi lá e soltou ele. Fala de Paulo, que tomou 39 chibatadas, e lá na prisão ele começou a glorificar, começou a exaltar o nome do Senhor, e o anjo foi lá também, sacudiu aquelas estruturas, libertou aquele homem, ainda usou para ganhar o carcereiro e a sua família para Jesus. Então, amados irmãos, que diferença que esses homens têm, que eu e você não temos? Eu vou dizer para você qual é a grande diferença. A grande diferença é que esses homens não queriam saber o que eles estavam passando, eles queriam saber de cumprir o propósito do Senhor na vida deles. Esses homens entenderam que tudo que Deus faz é bom. Esses homens entenderam que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E esta mensagem de hoje veio trazer a realidade para você, que a tua vida ela é maravilhosa. O Senhor traz por essa mensagem, amados irmãos, que você não podia ter uma vida melhor do que a que você tem. Porque, amados irmãos, o Senhor não permitiu que você fosse vendido como escravo. Amados irmãos, o Senhor não permitiu que você fosse lançado numa cova. O Senhor não permitiu que você apanhasse numa prisão. Amados irmãos, entendam o que eu estou falando para você. Esses homens aqui passaram situações terríveis, passaram situações tenebrosas, mas não negaram o seu Deus. Este mesmo Jacó aqui, que é pai de José, ele saiu fugindo com uma mão na frente e outra atrás, deitou a sua cabeça sobre uma pedra. A realidade dele era completamente negativa. A realidade de Jacó é que ele não tinha o que comer, não tinha o que beber, não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha posse, até a sua família não tinha mais, porque ele saiu fugido, perdeu o contato com a sua família. Mas aquela pedra simboliza Jesus Cristo. Quando você reclina a tua cabeça sobre a rocha, quando você reclina as tuas necessidades, os teus problemas, diante de Jesus Cristo, amados irmãos, você não pode ter nada fisicamente falando, mas espiritualmente falando, você é dono de uma herança, e esta herança é que em tudo, em qualquer circunstância, o Senhor Jesus te faz mais do que vitorioso. E aquele homem se tornou um homem muito poderoso, muito rico. Por quê? Porque ele servia um Deus vivo, e ele reclinou a sua cabeça, ele descansou perante um Deus vivo. Mas antes de descansar perante aquela pedra, José, amados irmãos, Jacó passou situações terríveis. E nós? Amados irmãos, nós temos pão na mesa. Pastor, é pão com manteiga? Mas tem. Nós temos comida na mesa. Pastor, é arroz e feijão? Mas tem. Pastor, eu tenho que beber? É água? Mas tem. É água que mata a tua sede. Ah, esse carro velho, essa porcaria, você tem um carro. Esse emprego eu ganho pouco, você tem um emprego. Nós estamos falando de homens que foram arrastados escravos, que foram arrancados à força dos seus convívios, e foram arrastados, e sofreram angústias, sofreram tristezas, sofreram perseguições, foram espancados, mas não negaram o seu Deus. E hoje, por muito menos, o povo está negando Deus aí fora. Hoje, pelo simples motivo, amados irmãos, de trabalhar uma hora a mais no trabalho, murmura. Ou pelo simples motivo, amados irmãos, de poder comer uma vez só, murmura. Pelo simples motivo de chover, murmura. Pelo simples motivo de fazer muito calor, murmura. Mas esses homens não murmuraram, porque o servo do Senhor, a tudo ele dá graças, a tudo ele bendiz, a tudo ele glorifica, porque o servo do Senhor, ele é fiel.
Ele é fiel ao seu Deus. E foi a fidelidade de José para com Deus que o fez governador do Egito. É a fidelidade de você para com o teu Deus que Ele vai fazer você governar, reinar sobre a sua situação. Seja ela espiritual, seja ela física, seja ela financeira, seja ela conjugal. Se você for servo do Senhor e glorificar o Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida, em todos os momentos, seja qual for a circunstância, acredite, o Senhor logo em breve vai colocar você para reinar diante da tua situação. Acontecia o que acontecia, aqueles homens não murmuravam a Deus, eles não reclamavam a Deus. João Batista foi criado, ficou no deserto peregrinando, comendo gafanhoto, mel, se vestindo de pele de camelo, e você não vê João Batista murmurando. Só que João Batista não estendeu a mão e não curou ninguém. João Batista ele não expulsou demônio nenhum. Mas o Senhor Jesus Cristo falou que dos nascidos de mulher não houve maior homem do que João Batista. Ele não murmurou. João Batista foi preso, estava lá preso, ele mandou perguntar se aquele era o Messias que havia de vir, mas ele não murmurou porque estava preso. Ele não reclamou. E João Batista é lembrado até hoje, nascido de mulher, não houve um como João Batista. Então, amados irmãos, analisa a tua vida. Analisa que você hoje comeu, que você hoje se vestiu, que você saiu de casa para vir para o culto, mas está certo que vai chegar em casa. Amados irmãos, o nosso Deus, Ele é tão poderoso, você sabe o que aconteceu aqui no culto passado? No culto passado fecharam essa rodovia que passa em frente, fecharam aquilo ali e vieram assaltar o carro. Os irmãos do portão viram e começaram a clamar: Senhor, não deixa levar, Senhor, em nome de Senhor Jesus Cristo, Senhor, Tu guarda este pedaço, meu Pai, para que eles saibam que Tu é Deus opera. Irmãos, os rapazes entraram dentro do carro, o carro não tinha segredo, não tinha nada, o carro quicava pro lado, aqueles bandidos não conseguiram levar, e correram para fechar outros carros, não conseguiram levar. O dono do carro passou desesperado: meu querido, entra aqui na igreja. Aquele homem entrou ali e se entregou totalmente ao culto, porque ele viu que algo sobrenatural aconteceu para que o carro dele não fosse levado. O algo sobrenatural é que tinha 2 homens ali na porta clamando a um Deus vivo, a um Deus poderoso que pode fazer todas as coisas. Então, meus queridos amados, olha só a vida desses homens. Estevão, ele foi apedrejado, mas ele não murmurou. Pelo contrário, sabe o que ele falou? Senhor, não impute a esses homens esse pecado. Estevão, por não murmurar, por não reclamar daquelas pedras, a palavra fala que ele viu os céus abertos e o Filho de Deus assentado à destra de Deus. Aquele homem viveu a plenitude, aquele homem viveu, amados irmãos, uma experiência maravilhosa e impactante. Ele viu o Senhor assentado à destra do Pai, mas você não viu Estevão reclamando de nada. A palavra do Senhor diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Chegai-vos a mim, irmãos. José falou. José, ele não guardou ira, ele não guardou mágoa, ele não guardou rancor dos seus irmãos. Eu não falo com aquele irmão porque ele me olhou diferente, eu não falo com aquela irmã porque ela me olhou diferente. Aquele irmão ali é nojento, aquele irmão é assado, aquele irmão é isso, aquele fulano é falso. Aquele irmão fez isso comigo, não importa o que ele fez com você, o que importa é que teu Deus é maior, e na hora certa, no momento certo, o Senhor vai te erguer, Ele vai te levantar, porque a palavra fala: por muito sou humilhado, mas por Deus serei exaltado. Falem quem quiser de você, mas quando vê você de pé, reinando sobre aquela situação a qual outrora Ele riu de você, verá que você é servo de um Deus vivo, de um Deus poderoso, e neste momento que o teu irmão vê você de pé, você tem que abraçá-lo e dizer que o ama. E dizer para ele: não temas, irmão, pelo que você fez comigo, pela humilhação que você me fez passar, porque aquela humilhação me aproximou de Deus, me fez buscar mais, me capacitou, me deu mais forças para caminhar, e hoje eu estou nessa posição, louvo o Senhor. E você foi um instrumento para que isso acontecesse. Porque a palavra do Senhor fala, meu irmão, que quanto mais eu sou humilhado, mais Deus vai me exaltar. Então você fique à vontade para me humilhar. Aquele irmão vai olhar e vai falar: verdadeiramente, tu serve um Deus vivo. E não vai ter outra alternativa para ele do que servir o Deus que você serve. Chegai-vos a mim, irmãos. Eu sou José, aquele a qual vocês venderam. Está aqui, não, nós lemos agora. Eu sou aquele a qual vocês venderam. Mas não fica triste por causa disso. Nem fique temoroso. Nem fique com as suas consciências pesadas.
Porque aprova é Deus me trazer para cá. Porque já tem 2 anos de fome, ainda falta 5. Eu tenho comida para alimentar vocês. Eu tenho comida para sustentar vocês. E todo este povo, toda esta terra que está faminta, eu tenho comida para eles. Agora eu quero que vocês saibam uma coisa: não foi vocês que me venderam, foi o meu Deus que me fez chegar aqui, para que hoje pudesse ter vida, para que hoje pudesse ter alimento. Foi o nosso Deus que me trouxe para cá, para que toda a minha família, ela não perecesse mediante a tanta fome. O Senhor me trouxe para cá, para que todo o povo da terra pudesse se render a um homem que serve a um Deus vivo, a um Deus poderoso. Não só o Egito, mas todas as terras circunvizinhança vão vir aqui e vão receber comida de um homem que serve um Deus vivo e poderoso. Teu irmão se levantou contra você, criou uma situação para você que no momento para você agora está desconfortável. Veja o que Deus vai fazer lá amanhã. Glorifica, exalte, bendiga. Não deixa o ódio, não deixa o rancor, não deixa a tristeza entrar no seu coração, porque isso vai impedir a ação do Espírito Santo de Deus. Esses homens aqui, amados irmãos, eles amavam a Deus acima de qualquer coisa. Eles amavam a Deus acima da dificuldade. Eles amavam a Deus acima da luta. Eles amavam a Deus acima da fome, acima da sede. Esses homens amavam o Senhor, amados irmãos, incondicionalmente. Paulo falou: sei glorificar Deus na fartura, sei glorificar Deus na abundância, mas sei glorificar Deus na escassez. Esses homens eram fiéis a Deus. Nós, amados irmãos, eu me incluo nisso, nós entristecemos o nosso Deus diversas vezes por dia. Porque se você analisar dentro das igrejas, os crentes murmuram mais do que o mundo. Murmura mais do que o mundo. Eu estava observando um comercial que é a pura verdade. Um comercial que os homens estão ali, batendo, batucando, fazendo farra. Uma crise dessa vocês estão aí? Uma crise financeira vocês estão desse jeito? Ele, poxa, é mesmo, né? Tristeza. Outro, tristeza, vai embora e tal. E começa de novo a festejar. Amados irmãos, eu não estou dando ênfase a um comercial, não estou dando ênfase ao mundo. Mas, amados irmãos, o ímpio, ele é dessa forma. O ímpio é dessa forma: está chovendo, ele está rindo, está brincando, ele está rindo, está pulando, tudo é motivo de festa, tudo é motivo de fazer bagunça. E nós, é servo do Senhor, tudo é motivo de murmurar, tudo é motivo de se entristecer. Irmãos, é nós que temos um Deus vivo, é nós que temos um Deus sobrenatural, é nós que temos o Deus dos impossíveis, é nós que temos um Deus que abre o mar, é nós que temos um Deus que ressuscita os mortos, é nós que temos um Deus que cura paralítico, que faz cego ver, é nós que temos um Deus que preparou um lar celestial, onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá tristeza. É este céu que o Senhor separou para mim e para você, cujos ímpios que não se converterem não vão herdar esse reino. Glorifique, bendiga o teu Deus, bendiga ao Senhor. Não estou falando com a minha esposa, não estou falando com o meu marido. Estamos com um problema. Você está com um problema? Mas tu está casado. Está com um problema, mas tu está casada. Não há problema que não pode cair por terra mediante o poder do teu Deus. Está com problema, dobra o joelho, dá a mão aos dois, dobra o joelho e fala: Senhor, em nome de Jesus Cristo, joga essa barreira por terra, joga esse demônio por terra, glorifica o teu nome no nosso relacionamento, para que todos lá fora vejam que nós servimos um Deus vivo. Está com problema com o teu filho, mas o teu filho está vivo. Está com problema com a tua filha está viva. Dobra o joelho diante do Senhor e clama: Senhor, em nome de Jesus Cristo, liberta agora meu filho, liberta minha filha, Senhor, me faça reinar mediante essa situação, porque eu te glorifico porque eles estão vivos, te glorifico porque eu sei que vou vê-los na tua presença. Mas o crente está fazendo ao contrário: esse filho só me dá problema, esse filho é isso, esse filho é aquilo. Você está amaldiçoando. A tua boca, ela é tão poderosa que a palavra fala: bendiga, não maldiga. Bendiga, não maldiga. O Senhor, Ele quer te abençoar, meu irmão. O Senhor, Ele quer te abençoar. Você só enxerga a dificuldade, mas você não enxergou que mediante a dificuldade você está de pé. Quem está te mantendo de pé? Quem é? Pega uma caneta, tenta parar ela na mão. Tenta botar uma caneta em pé na tua mão, ela não fica. Segura na pontinha dela, bem na pontinha, ela fica. Você é a caneta. O Senhor está te segurando, meu. O Senhor está te sustentando. Você já parou para pensar quantas adversidades se levantou contra a tua vida? Você já parou para pensar quantas lutas, quantas contendas o diabo tentou causar? Quantos livramentos o Senhor já te deu? Você está aí, ó. Você chegou até aqui, glórias a Jesus.
Bendito seja o nome do Senhor. Por pior que seja a situação, acredite, você está comendo. Por pior que seja a situação, você está bebendo. Por pior que seja a situação, você não está no hospital, amados irmãos, tomando uma quimioterapia. Por pior que seja a situação, a light não subiu no teu poste, não cortou a tua luz. Por pior que seja a situação, o teu nome está escrito no livro da vida. O sucesso desses homens estava em confiar plenamente no seu Deus. Paulo, quando estava sendo chicoteado, ele fechava o olho com dor e falava: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E cada chibatada que ele tomava: eu sei que o meu Redentor vive. E todo aquele povo viu que o Redentor de Paulo vivia. E Deus fez o que fez com a vida daquele homem. Entenda bem, meu querido, que eu vou falar para você agora. Estar na vontade de Deus dói. O grande problema da igreja hoje é achar que você vem para a igreja para festejar. É achar que você se converte, amados irmãos, para andar pulando igual um cordeirinho. Entenda o que eu vou falar para você. Foi um varão de branco, com vestes cingidas, pés como latão reluzente, amados irmãos. Na coxa estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele foi lá no mundo e te arrancou da mão de Satanás. E Satanás não está satisfeito com isso. Ele convocou todo o seu inferno para se levantar contra a tua vida e te tirar do caminho do Senhor. Porque o diabo sabe que esse caminho é estreito, só cabe o teu pé aqui, ó, e se ele te puxar para o lado, você cai. Você está numa guerra a qual o diabo quer te tragar, mas Jesus Cristo quer te salvar. Para o diabo te tragar depende de você, para Jesus te salvar também depende de você. É uma guerra travada, e eu provo para você que é uma guerra travada, onde se prega oba-oba, se prega tudo maravilhoso, mas Jesus Cristo diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora entenda esse texto que o Senhor quer falar. Ele está falando que você, nós, no mundo teremos aflição. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu... Ué, se a aflição é tua, é minha, por que ele fala tem de bom ânimo? Porque ele venceu o mundo. Ele é o Senhor. Ele foi enviado de Deus. Todo o poder foi dado dele no céu e na terra. Então olha só, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que a tua luta não é tua, é dele. É isso que ele quer dizer. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É eu que vou vencer a tua luta, é eu que vou vencer a tua guerra. Por quê? Porque eu sou a tua sombra, a tua direita. A sombra de Pedro curava. Que sombra de Pedro? Era a sombra à direita dele, era Jesus que confirmava tudo. O Senhor está ao teu redor, Ele está te livrando, Ele está te guardando, amados irmãos. Você passa determinadas lutas sim, para você valorizar o Evangelho de Cristo. Tudo maravilhoso, tudo muito bem. Você gasta, você passeia, você brinca, você ri. Esquece que tem Deus. Uma luta se levanta, tu corre pro joelho. Uma luta se levanta, você acorda de madrugada. Uma luta se levanta, você não falta culto. Você mete a cara na Bíblia. É a forma que Deus está usando para te manter na presença dEle. É a forma que Deus está usando para te manter na presença dEle. Mas entenda o que eu vou falar para você. 2 anos e meio de igreja. Não fomos visitar ninguém aqui no CTI de um hospital. 2 anos e meio de igreja, ninguém chegou aqui dizer que estava passando fome. 2 anos e meio de igreja, ninguém disse aqui que perdeu o neném. O Senhor, Ele tem te guardado. O Senhor, Ele tem te livrado. Agora, amados irmãos, se você está vivendo a Bíblia, se você está lendo a palavra, se você está orando ao Senhor, se você tem pago um preço e está no centro da vontade de Deus, você sabe que está no centro da vontade de Deus, mas as coisas continuam apertando para o teu lado, exalte, glorifique, porque algo muito grande Deus vai fazer atrás disso. Algo muito grande Deus vai fazer atrás disso. Pessoas estão rindo de você, pessoas estão rindo da tua situação, pessoas estão murmurando, pessoas estão fazendo chacota contigo, mas as mesmas pessoas vão vir até você e vão falar: irmão, ora por mim. Teu Deus é o de José, teu Deus é o de Moisés, teu Deus é o de Abraão, teu Deus é o de Elias. Teu Deus é esse aqui. Deixa eu falar um pouquinho de Elias. Homem de Deus,
O rei manda que venha conosco. Eu sou homem de Deus, que venha fogo do céu e te consuma. Consumiu 50 homens. Manda mais 50. Homem de Deus, o rei te chama. Se eu sou homem de Deus, que venha fogo do céu e te consuma. Mais 50 homens. 100. O diabo vai se levantar contra você. Ele vai enviar pessoas para te entristecer. Ele vai enviar pessoas para lançar palavras persuasivas para persuadir o teu coração. Ele vai levantar um exército de demônios. Ele vai usar todo mundo que está à tua volta e vai contra a tua vida, porque se tu é homem de Deus, você vai ficar de pé às tentações. É isso que aquela passagem quer dizer. A tentação se levantou, a luta se levantou, a contenda se levantou. Tu é homem de Deus, que venha fogo do céu e consuma essa contenda, consuma essa luta, consuma essa dificuldade. Na terceira vez, meu irmão, o diabo ele vai a primeira vez cheio de marra, ele vai de peito aberto, ele vai achando que tem poder sobre você, ele perde, ele insiste, ele vai de novo achando que tem poder, que tem unção, que vai te derrubar, que ele tem mais poder do que você. A segunda vez ele cai porque tu serve um Deus vivo, a terceira vez ele vem de cabeça baixa, ele vem se arrastando, ele vem homem de Deus, servo do Deus Altíssimo, usa de benevolência, usa de cuidado para conosco, mas o rei te chama, ele vai passar a te respeitar como homem de Deus. Esse homem de Deus é o deboche que ele vem. Então, homem de Deus, então segura essa. Sou homem de Deus, vai vir fogo do céu e vai te consumir. Então, homem de Deus, toma mais essa, vai vir fogo do céu. Opa, pera, com aquele não dá para mexer não. Com aquele ali não dá para mexer, porque realmente ele é servo do Deus Altíssimo. O diabo vai ter que te respeitar. Não adianta tocar naquele ali, porque ele não murmura, ele não reclama, a tudo ele dá graças, a tudo ele glorifica o Senhor, a tudo ele exalta o Senhor, porque ele sabe que nada nesta terra é mais importante do que o nome dele escrito no livro da vida. Então ele passa tudo rindo, ele passa tudo dando glória a Deus, porque ele sabe que o dia da vitória dele está próximo. O dia de o Senhor erguer ele como rei, como príncipe, colocar uma coroa, a coroa da vida está próximo. Ninguém tira isso de mim. As pessoas conversam comigo e falam: pastor, você vive rindo, pastor, você vive brincando, você vive dando graças a Deus. Eu vejo aí, às vezes as coisas se levantam, as lutas, as pessoas se levantam dentro da igreja, fora da igreja, uma perseguição, uma luta terrível, eu vejo aí e tal, e o Senhor está sempre rindo. Meu irmão, meu nome está escrito no livro da vida. Nada nem ninguém vai apagar isso. Vai chegar um dia, amados irmãos, a qual eu ouvirei o grande galardão ao qual espero. Vinde bendito de meu Pai, possuí o que é teu por herança. O meu Deus é vivo, meu irmão. Eu estou satisfeito com o meu nome escrito no livro da vida. Me lembro de Jó. Nu eu vim à terra, nu tornarei a terra. Ou seja, aquele homem era grato por tudo que Deus tinha feito na vida dele. Um homem que viu os filhos morrer, um homem que perdeu tudo, mas ainda assim estava glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. A vitória pertinho de chegar na tua mão, você murmura, volta. A porta pertinho de abrir, você murmura, volta. Porque sabe o que é a murmuração? Quando você murmura, quando você reclama, significa que você não está crendo. Significa que você não crê no teu Deus. A palavra fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Quando você murmura, já não tem mais fé no teu coração. Essa situação, não aguento mais essa luta. Senhor, a situação está difícil, mas eu te louvo porque a vitória será muito grande. Senhor, a investida do diabo está se levantando contra mim, mas eu te louvo porque ele não consegue nem vai conseguir me derrubar. Senhor, eu te louvo porque 1000 está caindo ao meu lado, 10.000 à minha direita, Senhor, e eu sei que tu és vivo, está aqui para me guardar, e nada nem ninguém vai poder me tirar da tua presença. Irmão, está ruim para você? Entra na tua casa, meu irmão, estenda as tuas mãos para o céu e fala: diabo, eu quero te falar uma coisa. Não adianta, porque o meu Redentor vive, ele guerreia as minhas lutas, ele falou para mim ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, a qual você estava incluído nele. Eu sirvo o Deus da Bíblia. Não murmure. Quer reinar? Quer reinar na tua situação? Quer reinar no teu casamento? Quer reinar na tua saúde? Quer reinar lá no mundo? Glorifica. Bendiga o Senhor. Exalte o Senhor. Choveu? Glória a Deus. Fez sol? Glória a Deus. Passou um furacão? Glória a Deus. Vai passar o furacão, mas não vai te levar. Vai vir o tsunami, não vai te afogar.
vai descer os rios, vai cair a chuva, vai soprar os ventos, vai combater com ímpeto a tua casa, a tua vida, mas não vai derrubar, porque o teu alicerce é a rocha, e essa rocha tem um nome, ela se chama Jesus Cristo. Essa rocha é Jesus Cristo. Está ali, amados irmãos. A palavra fala que nós somos como a palmeira do deserto. Sabe como é que é a palmeira do deserto? Inclinadinha. Quando venta, o vento é tão forte que as folhas dela encostam na areia. Mas sabe por quê? Se a palmeira tiver 40 do deserto, se ela tiver 40 metros para cima, ela tem também 40 metros para baixo. Não quebra. Não é arrancada. Mas ela pode ser cortada. Mas só quem corta uma árvore é o Senhor. Porque Ele fala assim: toda árvore em mim que dá frutos, poda-se, para que dê mais frutos. Mas toda árvore em mim que não dá frutos, corta-se por onde? Pela raiz. E lança-se no fogo para ser queimada. Você é uma árvore em Jesus Cristo. Você só vai dar fruto quando você parar de murmurar e glorificar o nome do Senhor. Porque acredite no que eu vou te falar, a tua vida, ela é muito boa. Quantos tem um teto para morar? Da glória a Deus. Pouca gente assim que tem teto para morar? Quantos tem teto para morar? Da glória a Deus. Vai lá em Madureira, embaixo do viaduto Negrão de Lima, e vê quantos lá não tem teto para morar. Vê lá. Quantos tem comida para comer? Da glória a Deus. Vai também em Madureira, aqui pertinho, você vê quantas pessoas vai te pedir comida para comer. Entra no site e coloca lá África, e vê como é que está a vida lá. Se você cuspir no chão, eles lambe. Se você fazer outra coisa, acredita, eles vão comer. Você tem comida na tua casa. Você tem comida na tua casa. Você vai ali, amados irmãos, neste rio aqui, ó, que cruza a linha vermelha, aquele rio que passa em Caxias ali da linha vermelha. Pega aquela água ali, viaja para a África e mostra aquele galão de água, eles vão beber. Eles vão beber. Você liga a bica e tem água. Tem água. A tua bica tem água. Pega o teu filho que você acha levado. Pega a tua filha que você reclama e amaldiçoa eles. Chega para a pessoa que é estéril, que é louca para ter um filho, não consegue engravidar e nem consegue adotar uma criança. Fala assim: quer meu filho? Ela vai aceitar. Você tem um filho. Você está reclamando do teu marido? Está reclamando do teu marido, não é isso? Tem 40 milhões a mais de mulher do que de homem. E os homens que têm, parte deles são casados. Outros se desviaram da sua conduta natural, são homossexuais. Deus te deu um marido. Tem que ser transformado? Dobra o joelho, ore, pede o Senhor para transformá-lo, dialoga com Ele, porque um casamento é baseado em diálogo, em conversa, amados irmãos. Entendimento. Você está reclamando do teu esposo, está reclamando da tua esposa, amados irmãos. Está reclamando dela. Tem um monte de esposas aí, ó, entrando em relacionamentos de internet, traindo seus maridos. A tua esposa está do teu lado, companheiro. Ela está do teu lado em todos os momentos. Enquanto você está dormindo, cansado, que chegou do trabalho, ela está de joelho orando pela tua vida. Preserve a tua vida, preserve o teu casamento, preserve os teus filhos, glorifica a Deus por tudo. Glorifica a Deus por todo momento. Saiu lá fora, caiu um tempo lá, você veio todo molhado. Glorifica o Senhor, exalte o Senhor. Você saiu de casa, só tem a passagem de ida. Exalte ao Senhor, porque não importa como, mas Ele vai te trazer de volta. Porque Ele é Senhor. Não murmure, não faça isso com o teu Deus. Não faça isso com o teu Deus, porque o mundo está desmoronando, amados irmãos. As pessoas estão lá, amados irmãos. As pessoas estão lá em Israel, naquele lugar. E aqueles homens estão comendo num restaurante, de repente uma bomba explode e mata todo mundo. Pessoas que estavam fazendo uma viagem num avião normal, a trabalho ou a visita, se chocaram com um prédio. Pessoas que estavam num prédio trabalhando para ganhar o seu dinheiro, foram chocados, esmagados por entulhos. E você está aqui, porque é um Deus que te ama. Vivemos num país abençoado, amados. Vivemos num país abençoado, que você planta no teu quintal e dá. O que você plantar no teu quintal dá. Vivemos num país que você passa pelas ruas, você vê árvores que dão frutos, tu pode jogar o chinelo, o sapato vai cair, você vai comer. Glorifica o Senhor. Comece a entrar na internet e comece a ver as reportagens, como é que está o mundo aí fora. O povo lá no nível social muito bom, lá na Itália, seus carros bons, trabalho bom, um ponto turístico muito bonito, está agora debaixo de escombros, mas você está aí. Queria morar na Itália. Queria morar nos Estados Unidos. Queria morar em tal lugar.
Queria morar em Sydney. Glorifica o Senhor porque você mora no Brasil. Tudo que Deus faz é bom. Se você morasse nos Estados Unidos, você podia estar dentro do World Trade Center. Se você morasse em Roma, você podia estar debaixo daqueles escombros. Mas o Senhor te fez aqui, porque Ele tem um propósito teu aqui. Glorifica, exalte, bendiga, exalte o nome do teu Deus, porque a nossa vida, ela é maravilhosa. A nossa vida é uma vida que não podemos reclamar de nada. De nada. Porque se você comparar a vida dos homens do passado aqui, amados irmãos, foram vidas terríveis. Como aqueles homens padeciam, como aqueles homens sofriam. Só que nós temos ainda algo a mais do que José. Nós temos algo ainda mais do que Abraão. Nós temos algo, amados irmãos, ainda mais do que Sadraque, Mesaque e Abednego, do que Daniel, do que Elias, do que Eliseu, do que Jeremias, do que Isaías. Nós temos muito mais, né, muito mais coisas do que esses homens. Sabe por quê? Porque esses homens são descendência do primeiro Adão. E o primeiro Adão foi falho. Nós somos descendência do segundo Adão. E o segundo Adão, ele não é falho. O primeiro Adão nasceu, precisava de uma esposa. O Senhor fez Eva. E ambos pecaram, desobedeceram o Senhor e trouxeram uma maldição para aquele povo. Esses homens aqui, que triunfaram, carregavam sobre si uma maldição causada por Adão e Eva. Mas nós fomos gerados do segundo Adão. Nasceu o segundo Adão, qual é o nome dele? Jesus Cristo. Mas o segundo Adão também precisou de uma esposa. Quando o primeiro Adão precisou de uma esposa, o que fez? Ele fez cair um sono pesado, rasgou a sua costela e tirou uma costela e fez Eva, uma disjuntora. Mas o segundo Adão, quando precisou de uma esposa, a palavra faz que ele caiu um sono pesado sobre Adão. Jesus Cristo na cruz do Calvário caiu um sono pesado sobre ele. Sono que durou 3 dias. E furaram o seu lado. Quando furaram o lado dele, lá na cruz do Calvário, ali estava começando a ser gerada a sua noiva amada. Eu e você, a igreja. Mas o que tiraram do lado dele não foi osso, mas foi água e sangue. É porque a noiva do Cordeiro é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Jesus Cristo ali fez uma noiva vitoriosa, fez uma noiva, amados irmãos, fiel, fez uma noiva pura e adornada, a qual está próximo de se encontrar com Ele para as bodas do Cordeiro. Você é descendente do primeiro ou do segundo Adão, do segundo, então você é mais do que vitorioso. Então isso nos faz ainda, amados irmãos, infinitamente mais abençoados do que aqueles homens. Infinitamente mais abençoado do que aqueles homens. Quem é o teu Deus? Glorifique, exalte, bendiga o Senhor, glorifique em tudo. É aí que você mostra, é aí que você prova que você é servo do Senhor. Aí que você vai provar que é meu servo. Tu se batizou nas águas? Se batizou mesmo? Tu me amas? Espírito Santo, leva no deserto. Deixa ele ser tentado. Foi isso que Jesus Cristo fez. Olha, eu vou mostrar o que vai acontecer com vocês. Me batizei, me entreguei. Agora o Senhor vai me provar para ver se realmente eu amo Ele. Você foi batizado, diz que ama Jesus Cristo, está no deserto e não sai dele. Por quê? Porque está no deserto murmurando. Enquanto você estiver murmurando, o Senhor não vai te tirar dele. A partir do momento que você partir para cima e mostrar para Satanás que você está no deserto, mas quem te conduziu ao deserto foi o Espírito Santo de Deus, e Ele é contigo e vai te dar vitória, meu irmão, Ele vai fugir diante da tua face, e você vai vir e vai começar a realizar a obra do Senhor, para que todos saibam que tu és um homem e uma mulher de Deus. Que o Senhor verdadeiramente os abençoe por esta palavra, em nome de Jesus.